A nossa bandeira, a bandeira nacional, tem um dístico bem no centro, na faixa azul. Está dizendo assim, ordem e progresso. Isso é um copia e cola de Augusto Comte, tá certo? É um copia e cola. Ordem e progresso. Só que eles esqueceram da frase inteira. E qual é a frase inteira do Augusto Comte? É ordem, progresso e amor. Amor. Leia-se. Ordem por princípio, progresso por meio e o amor como um fim. Então, quer copiar e colar? Pode, só que tem que ser na íntegra, né? Só lembrar que não existe nada mais concreto do que o simbólico, tá, pessoal? O nacionalismo necessariamente é fascista? É possível pensar nacionalisticamente fora da lógica da identidade fascista? O nacionalismo, de per si, não é fascista. O que é fascista é o chauvinismo. Eu não sei pronunciar. A Revolução Cubana é uma revolução profundamente nacionalista. O brizolismo, a perspectiva de Getúlio Vargas, é toda uma política nacional desenvolvimentista. Então, me parece que nós devemos fomentar, sim, o orgulho nacional. Porém, não em prol de uma ideologia, uma falcatrua com K, que passa a ideia do resgate de mitos falsos, que é a ideia do passado grandioso. Isso, sim, é profundamente fascista. Até porque não existe a tal grandeza no passado, né? Isso. Eu vejo muito, recebo aqui muito, não sei se acontece com vocês, é um grupo certamente ligado à família real do Dom Pedro, né? Eles sempre mandam, eu recebo aqui, enaltecimentos da época em que o Brasil vivia no Império, né? Uma maravilha, era tudo uma beleza. E até um dia desse achei um artigo acadêmico evidenciando que a democracia era mais efetiva no Segundo Império do que na República. É um absurdo, mas acontece. Então, eu acho que é um pouco essa coisa de um enaltecimento do que não existiu. Agora, na Argentina está acontecendo isso também com Milei. Na Itália, o fascismo também queria reerguer, entende, uma Roma da antiguidade. Isso o Hitler tentava procurar referências das origens nobres do arianismo. Isso não existe. Isso tem... O nacionalismo ou patriotismo, não é a mesma coisa, mas é quase igual, ele tem sido historicamente utilizado pelo poder para seduzir o povo com mentira ou com uma fantasia. Eu quero lembrar um país que é considerado democracia, né? Hoje a gente já discute o tipo de democracia dos Estados Unidos. O patriotismo americano serve para eles fazerem tudo. Não é o patriotismo escancarado fascista, mas o americano é um patriota idiota. E o patriotismo ele serve para isso, muitas vezes, para um poder se manter no poder, utilizando essa fantasia da nacionalidade. E aí a gente vai, como o Tim falou, vai olhando o patriotismo, o nacionalismo ao longo da história. O fascismo usou muito isso, claro, é uma ferramenta do fascismo. E é isso que o bolsonarismo tentou fazer no Brasil, criar entre aspas, patriotismo, simbolizado pelas cores verde e amarela, para abraçar toda aquela causa, todas aquelas causas do bolsonarismo, que tem causas fascistas ali também. Né? Eu vejo agora a Coreia, eu fico assistindo os doramas, o Dessi sabe, Samsung e Hyundai, né? Sempre está ali, tem o Lamin, tem o Soju, sempre são produtos dele vendendo através dos filmes, né? São os produtos nacionais também. Essa questão capitalista até dentro deste nacionalismo. Para ilustrar um pouco, posso fazer um depoimento, que talvez seja, se não mais velho, acho que eu sou mais velho, mas de militância mais antiga, né? Eu vivi os anos 60, né? Já participei até da legalidade na época aqui no Rio Grande como militar, né? Bom, naquele período se vivia muito essa questão do conflito nação e imperialismo, né? Com uma forte tendência da esquerda de apoiar um projeto de construção da nação.
Eu não sou filósofo, mas eu gosto muito da expressão de uma filósofa, Ana Maria Monteiro, talvez vocês conheçam. Ela gosta muito de usar as feridas narcísicas, né? E ela situa 3. A Terra não é o centro do universo, com Copérnico. O humano é primo do macaco, com Darwin. Depois, a questão de que não é a consciência que nos guia, com Freud, que o homem é refém de uma consciência que a sua própria razão, de uma razão que a sua própria razão desconhece. Eu digo isso porque, na época, se vivia muito essa tensão da construção da nação, e uma consciência de que era uma falsa nação, era uma nação que tinha feito uma independência pela metade, então ficou também essa ferida narcísica que tínhamos que assumir a construção da nação na sua totalidade. Tem um provérbio alemão que diz que não se constrói um cavalo com 2 metades de um cavalo. Também não se constrói uma nação com pedaços de nação como nós temos, negros, pobres, milionários, bilionários e etc. Precisamos construir a nação. Claro que sempre tem uma dose e um risco de que o patriotismo ultrapasse os limites disso, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, ainda há uma atualidade nisso. Nós não equacionamos essa questão, acho que até regredimos. Na época dos anos 60, esse conflito, que era o conflito nação e imperialismo, foi cedendo lugar a uma ideia de que éramos já uma economia capitalista madura e que o conflito principal, voltamos aqui à ideia de contradição principal, não era nação e imperialismo, era capital-trabalho. Então, isso foi nos deslocando, inclusive a produção acadêmica foi caminhando cada vez mais nesse sentido e se consolidou no Brasil, sobretudo pela importância da Universidade de São Paulo, que fez a cabeça de todo o pessoal de ciências humanas depois dos anos 70. Então, essa visão, que era a visão da construção da nação, não conseguiu se construir nem acadêmica e politicamente foi golpeada em 64. Então, fica um pouco essa ideia de como é que nós vamos compatibilizar. Agora, estamos vivendo um outro momento, né? De certa maneira, já tivemos a experiência de governos que, de certa maneira, retomaram a construção da democracia, né? Qual é o lugar da contradição nação-imperialismo nos dias atuais, sobretudo quando muda o cenário geoeconômico e geopolítico mundial e se constrói novas alianças em escala internacional.